Bem-vindos ao Viver Sustentável. Há um ano, a falta de água era uma das maiores preocupações do Brasil, atingindo gravemente a região sudeste. Os reservatórios do Sistema Cantareira, em São Paulo, atingiram o chamado volume morto. E a foz do Rio Doce, no Espírito Santo, ficou praticamente seca. Isso antes do rompimento das barragens em Mariana, Minas Gerais. As chuvas deste ano atenuaram um pouco o problema, mas fatores que colocam em risco a segurança hídrica no país continuam existindo. Você sabia que mesmo com essa crise hídrica, o Brasil exporta trilhões de litros de água virtual? Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor! Olá, Elia. Realmente, o que tem preocupado os pesquisadores é a quantidade, centenas de trilhões de litros de água doce que um país exporta para outros países atualmente. Esta água não vai embora em garrafões ou garrafas, e sim incorporada em produtos que circulam no mercado internacional, como as commodities agrícolas. É a chamada água virtual, da qual o Brasil é um dos maiores exportadores globais. Segundo a Unesco, a agroindústria brasileira exporta para o mundo o equivalente de 113 trilhões de litros de água virtual, o que corresponde a 45 milhões de piscinas olímpicas. O conceito de água virtual, criado pelo britânico Anthony Allen em 1993, refere-se à quantidade de água utilizada para produzir algo em um determinado local, porém destinado para ser consumido em outro lugar. Estabelece-se assim um fluxo virtual de água entre países. A agroindústria é a atividade que mais consome água no Brasil e no mundo, respondendo por cerca de 70% do total retirado dos mananciais, segundo dados da ONU. Em média, para se produzir 1 kg de grãos, são necessários 1.000 litros de água. Quando se exporta esse quilo de grãos, estão sendo levados juntos os 1.000 litros que foram necessários para a sua produção, desde o plantio até o seu consumo final. Segundo Maria Vitória Ramos Ballester, professora do SENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP em Piracicaba, para se produzir e exportar 1 litro de etanol a partir da cana, são consumidos em média 1.500 litros de água. Entra na conta a água de chuva que a planta utiliza, a água usada no processo de refino, a que está no combustível no caminhão que transporta o produto final, etc. Para produzir 1 kg de arroz, são necessários 1.900 litros de água. Para se produzir 1 kg de carne de frango, 3.500 litros de água. E para se produzir 1 kg de carne de boi, são necessários 10.000 litros de água. Multiplicando esses valores pela quantidade exportada, somos capazes de saber a quantidade de água virtual que é exportada e importada por cada país. A exportação de commodities agrícolas possui destaque na economia brasileira. O setor agropecuário compõe cerca de 1/4 do PIB do país, participando de quase metade do total exportado pelo Brasil. Os números nos colocam entre os 5 maiores exportadores de água virtual do mundo, entre países como Índia, Argentina, Estados Unidos e Austrália. A água que perdemos com a exportação de soja, milho, açúcar e carne não é cobrada de forma direta, sendo usufruída gratuitamente pelos países consumidores. Nos últimos anos, o maior importador da agroindústria brasileira tem sido a China. Ela, a China, importa água virtual de outros países como o Brasil, não só para alimentar a sua produção interna, mas também porque os seus mananciais hídricos estão contaminados. Segundo a professora Maria Vitória Ramos Ballester,
que estuda como a exportação de água virtual afeta o balanço hídrico da região do Alto Xingu, no Mato Grosso, os países importadores encontram nesse fluxo indireto de água uma solução para as pressões sobre suas fontes hídricas. Enquanto isso, quem vive nas áreas de produção fica cada vez mais dependente da irrigação. Na verdade, o fluxo internacional de água virtual pode ser visto como uma forma de compensar a desigual distribuição de água no planeta. Assim, uma região com escassez de água teria, através do comércio, como reduzir a pressão sobre suas fontes hídricas, adquirindo produtos de locais em que há abundância de água. O impacto socioambiental de atividades que promovem a exportação de água virtual poderia ser minimizado por políticas de gestão de recursos hídricos que incorporassem a cobrança pelo uso de água bruta. Aumentar a eficiência da produtividade da água, ou seja, produzir os mesmos alimentos com menor quantidade de água, é um dos caminhos para evitar a crise hídrica nos países produtores. Professor Tami, qual a importância das matas ciliares para a preservação dos recursos hídricos? Veja o nome, matas ciliares. Como os cílios que protegem os olhos. E é exatamente isto que acontece. As árvores, ao longo dos cursos d'água, os protegem. De que forma? Em primeiro lugar, as raízes destas árvores dão consistência à terra, diminuindo o assoreamento. Em segundo lugar, essas raízes ajudam no processo de filtração para manter e melhorar a qualidade da água. E em terceiro lugar, como uma barreira para eventuais práticas agrícolas mal conduzidas que possam afetar a qualidade desta água. 6 anos após a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, 82% dos municípios ainda não desenvolvem programas de coleta seletiva de lixo. O dado é da pesquisa divulgada recentemente pela organização Sempre, Compromisso Empresarial para a Reciclagem. O estudo revela que houve um aumento de 138% na abrangência nacional da coleta seletiva, embora isso signifique que apenas 1.055 cidades brasileiras operam o serviço, ou seja, 18% do total de municípios do país. A velocidade de adesão ainda é menor do que o desejável, aponta o relatório a cada 2 anos. Deputado Tami, o senhor, que também foi prefeito da cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, poderia dizer por que a coleta seletiva cresce num ritmo tão lento? O maior problema, Iria, é o custo médio da coleta seletiva, que continua sendo em torno de 4 vezes o custo da coleta convencional. Estima-se que apenas 31 milhões de brasileiros, o que equivale a 15% da população, tenha acesso à coleta seletiva. Houve uma pequena elevação em relação à edição anterior da pesquisa, em 2014, quando esse índice era de 13%. A maioria dos programas municipais de coleta seletiva de lixo, 81%, se concentra nas regiões Sudeste e Sul, enquanto 8% estão na região Centro-Oeste, 10% no Nordeste e apenas 1% na região Norte. Este estudo mostra que os programas municipais de maior êxito são aqueles que conseguem combinar as 3 modalidades de coleta seletiva: recolhimento porta a porta, troca em locais pré-determinados e cooperativas de reciclagem. Os municípios também podem ter mais de um agente executor da coleta, cabendo o serviço à própria prefeitura em 51% das cidades pesquisadas. Em 67% das cidades, as empresas privadas são contratadas para recolher o lixo separado. Cooperativas e catadores também são responsáveis pela coleta em 44% dos municípios,
onde contam com apoio por meio da aquisição de maquinários, caminhões e galpões de triagem, ajudas de custo com água e energia e investimento em divulgação e educação ambiental. A pesquisa do SEMPRE ainda mostrou que papel e papelão são os materiais mais recolhidos na coleta seletiva do lixo, correspondendo a mais de 30% do material coletado. Em segundo lugar, vem o plástico com 11% e o vidro com 6%. Infelizmente, 1/3 daquilo que é coletado na coleta seletiva é perdido por coleta errada. Então, nós temos que investir maciçamente na comunicação para que a população separe corretamente o lixo que vai fazer parte da coleta seletiva. Aliás, a coleta seletiva é indispensável para que o país possa desenvolver o seu setor de reciclagem. O que é preciso para formar uma cooperativa de catadores? São necessárias 3 condições. A primeira é uma infraestrutura mínima, um barracão para poder receber os produtos que vão ser reciclados, uma prensa, balança, carrinhos. A segunda é a própria mão de obra. São necessárias 20 pessoas, no mínimo, para compor uma cooperativa. Estas pessoas não terão um vínculo empregatício com a cooperativa. Receberão proporcionalmente aos produtos coletados ou proporcionalmente à renda oferida pela cooperativa. E a terceira condição é documentação legal. É necessária a participação de um advogado para redigir o estatuto e proceder à inscrição da cooperativa junto aos órgãos competentes. Não percam no próximo bloco uma matéria sobre a importância dos recursos hídricos. Olho vivo, consumidor! 100 anos antes de Cristo, um homem consumia 12 litros de água por dia para satisfazer as suas necessidades. O homem romano aumentou esse consumo para 20 litros diários. Já no século XXI, a média de consumo do brasileiro é de 200 litros por dia, mas algumas pessoas chegam a consumir até 800 litros de água diariamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas que contraíram moléstias causadas por água contaminada. Mais de 25 tipos de doenças estão relacionadas à água. O Viver Sustentável está de volta e iremos assistir agora uma matéria sobre a importância dos recursos hídricos. Olá! Você sabe qual é o elemento mais abundante e, consequentemente, mais importante dentro do nosso corpo? A resposta certa é água. Nós somos formados de uma quantidade muito grande de água. A criança, quando nasce, ela tem mais de 80% de água dentro do seu corpo. E à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de água que compõe os nossos órgãos internos. É importantíssimo nós lembrarmos que, se não fornecermos ao organismo a quantidade adequada de água para o bom funcionamento, nós vamos acarretar uma série de situações que vão nos comprometendo gradativamente. Primeiro, nós vamos nos desidratando sem perceber e muitos órgãos internos não vão funcionando tão bem. Dentre os órgãos que dependem de água de uma maneira muito especial, está o cérebro. O cérebro do idoso, por exemplo, ele tem uma necessidade enorme de receber água, porque o indivíduo idoso, além de muitas deficiências pela própria idade, ele passa a ter carência de água que vai comprometer raciocínio, memória, concentração, e isso tudo vai fazendo com que a qualidade dele vá diminuindo. Então, o lembrete principal em relação a esse tema
é que nunca devemos nos esquecer de fornecer água ao organismo. Então lembre-se, beber água é tão importante quanto se alimentar. É tão importante quanto respirar. Então, não se esqueça de hidratar o teu organismo, mesmo que você sinta que não haja necessidade. Isto é, se você não está sentindo sede, não quer dizer que você não tenha que ingerir água. Água é vital para o bom funcionamento do corpo. Tami, como funciona a cobrança pelo mau uso da água? A cobrança pelo uso da água se baseia em dois princípios: princípio usuário-pagador e princípio poluidor-pagador. Dentro do princípio usuário-pagador, a cobrança é quase irrisória, ou seja, aquela pessoa ou aquela empresa que capta a água, mas a devolve em boas condições, em iguais ou até em melhores condições do que captou, nada paga, ou paga um valor apenas simbólico. Situação completamente diferente é a cobrança pelo mau uso da água, a cobrança daquele que polui, dentro do princípio poluidor-pagador. E esta cobrança precisa ser tão alta a ponto de desestimular estes comportamentos poluidores deletérios. Ou seja, precisa ficar mais barato tratar os efluentes para não jogá-los no rio do que continuar poluindo. Só assim a cobrança pelo uso da água deixa de ser um instrumento meramente arrecadatório para se transformar num instrumento de gestão. Professor, eu sei que o Brasil é rico em água doce, mas eu gostaria de saber se corremos risco de escassez de água. Sem dúvida, o Brasil é uma das maiores reservas de água doce do mundo. No entanto, é uma água muito mal distribuída. 80% fica na região amazônica ou em grandes rios, como São Francisco, Paraná, Paranapanema, Grande, Araguaia e Tocantins. Nas demais regiões, a situação não é confortável. E nas regiões metropolitanas é muito desconfortável. Nessas regiões, fica-se torcendo por chuva para encher os reservatórios e conseguir abastecer toda a população, milhões de pessoas que vivem nessas regiões metropolitanas durante o ano inteiro. Não percam no próximo bloco a entrevista com André Vilhena, do Sempre, Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável pergunta: sabendo que uma pessoa de 70 quilos possui em seu corpo aproximadamente 49 litros de água, qual seria a quantidade ideal de água que ela precisaria repor diariamente em seu organismo? Letra A, meio litro, B, 1 litro, C, 2 litros ou D, 2 litros e meio. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantos litros de água uma pessoa de 70 quilos precisa tomar para se hidratar diariamente. A resposta correta é a letra D, 2 litros e meio. O Viver Sustentável está de volta. Vamos assistir agora a entrevista com André Vilhena, do Sempre, Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Hoje estamos aqui no Sempre, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, uma organização não governamental cujo diretor executivo é André Vilhena. André, o que é o Sempre? Quais os seus objetivos? Bom, deputado, o Sempre foi fundado em 1992, durante a realização da Rio 92, e o objetivo das empresas fundadoras do Sempre naquele momento era trabalhar a questão da gestão pós-consumo do resíduo sólido urbano, principalmente. Então, o Brasil tinha uma carência do ponto de vista de informações, uma carência do ponto de vista de base técnica, base tecnológica para trabalhar o tema resíduos. E o objetivo das empresas, ao formarem o Sempre, era poder contribuir com o avanço da gestão de resíduos sólidos no Brasil através do desenvolvimento de uma série de projetos que pudessem, de alguma forma, ajudar na melhoria dos sistemas que vêm sendo implantados no país. A reciclagem está ligada à questão ambiental
tem uma conotação de saúde pública, uma conotação econômica, porque graças ao catador, ao reciclador, os resíduos sólidos do lixo, esses produtos são reintegrados no ciclo produtivo, e um aspecto social, de criação de empregos. O que o SEMPRE tem feito ou pode fazer para melhorar a condição destes trabalhadores na coleta? A introdução do catador nesse processo traz esse componente social de maneira muito forte, né, porque você gera oportunidade de trabalho e renda para uma parte da população que estava excluída, né, do mercado tradicional de trabalho. E o apoio às cooperativas tem sido a forma que o setor empresarial encontrou de exercer a sua responsabilidade pós-consumo, né? Quando nós apoiamos uma cooperativa de catadores, nós não apenas fortalecemos o elo da coleta, mas também trabalhamos a questão social, como o senhor bem observou, promovendo um upgrade, né, nas condições de trabalho e de vida do catador. Ele deixa aquele trabalho penoso, insalubre, nas ruas, né, de forma desorganizada, muitas vezes explorado, às vezes por um depósito de sucatas que não trabalha de forma correta. Quando ele entra na cooperativa, então ele tem uma condição melhor de trabalho, com segurança, com higiene, com proteção social e com a possibilidade de ter uma maior produtividade também. Vocês no SEMPRE têm também um serviço de informações para a população, para alguém que queira abrir uma recicladora ou queira ser uma pessoa ligada a essa logística de coletar todos esses produtos para reintegrá-los ao processo produtivo? Perfeitamente. Nós oferecemos esse serviço para a população com informações básicas sobre coleta seletiva e reciclagem e até informações um pouco mais elaboradas, né, do ponto de vista técnico, inclusive. São informações que nós prestamos de forma gratuita através de um serviço de call center que nós temos através do site ou por telefone e também através de publicações que nós desenvolvemos sobre pontos específicos aí da cadeia de reciclagem. Por exemplo, temos uma linha de publicações que trata do empreendedorismo, né? Como formar uma pequena, uma média empresa de reciclagem, né, de diferentes materiais. Temos também publicações sobre como formar uma cooperativa de catadores, né, de maneira que nós colaboramos então para diminuir esse problema que o senhor observou bem, que é a falta de informação, né? Também, além de capacitar as cooperativas, nós podemos fazer também um apoio em nível de aparelhamento das cooperativas, né? Para que elas ganhem escala, né? E possam, de alguma forma, fazer a comercialização do material reciclável em melhores condições de preço, né, principalmente, e também de qualidade. O Estado de São Paulo já apresenta um crédito presumido no ICMS para a reciclagem do PET. Na sua avaliação, seria interessante que outros tributos, como o IPI, pudessem também ter alguma vantagem fiscal para estimular a reciclagem, não só do PET, mas de inúmeros outros produtos? Primeiro, eliminar os desincentivos que hoje ocorrem tributários, que nós temos em algumas situações verdadeiros desincentivos, e depois trabalhar a questão dos incentivos, porque com certeza alavancando a indústria de reciclagem de plásticos, incluindo o PET, certamente nós vamos ter um aumento na coleta, porque você tem um aumento na procura por essa matéria-prima, que era lixo e deixa de ser lixo, e com isso, de alguma forma, você potencializa, né, a coleta do plástico, os exemplos que o senhor citou da garrafa PET. Um outro problema que vem surgindo e surgindo rapidamente, a questão do lixo dos eletrônicos, celulares, computadores, televisões de plasma, de cristal líquido, todo esse volume imenso, essa parafernália eletrônica. Como é que nós vamos fazer com isso? Reciclagem, né? Bom, primeiro, antes da reciclagem, e já pensando na reciclagem, a gente tem o desenvolvimento do que nós chamamos de Design for Environment, quer dizer, na prancheta, na concepção do projeto do produto eletrônico, já se trabalha para diminuir, né, a composição, por exemplo, de materiais que causam impacto ambiental ou que sejam potencialmente tóxicos, se reduz o volume, né,
também de material utilizado, a energia consumida, e já se pensa na reciclabilidade daquele produto para o pós-consumo. Então, é preciso, na concepção do produto, já pensar no que vai acontecer na sua vida útil, né, e depois no pós-consumo. Quando chegar no pós-consumo, então nós temos que ter o que nós chamamos a logística reversa do eletrônico. Então, o que tem sido feito é que as empresas mais proativas, né, do ramo já têm se antecipado e oferecido alternativas ao consumidor para destinar o produto no pós-consumo. Então, um telefone, um aparelho celular já pode ser entregue no final de sua vida útil num ponto de venda. Um cartucho de impressora já pode ser entregue para reciclagem por conta da iniciativa de alguns fabricantes. Já se pode também pensar na devolução da impressora, do computador, né? Então, começam a aparecer no Brasil alternativas para a logística reversa. O que o consumidor tem que fazer? No ato da compra, ele tem que verificar qual é, na instrução, o que o fabricante diz sobre o que fazer no pós-consumo, né? E ele deve optar, então, por um produto de um fabricante que já ofereça, né, uma alternativa para a destinação no pós-consumo. E aí vai ser através do saque, enfim, de algum contato telefônico ou por e-mail, onde esse serviço será oferecido. Hoje, a questão do lixo, dos resíduos sólidos, é um problema ambiental seríssimo para o mundo todo. Na sua avaliação, a reciclagem é o melhor caminho? Sem dúvida que quando nós pensamos em resíduos, nós temos que pensar nos 3 R's, né, preconizados pela Agenda 21. Reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então devemos sempre pensar na redução. Então, desde os processos industriais, né, por parte do consumidor também, né, o consumidor deve estar atento a consumir aquilo que lhe é realmente necessário, e o que não puder ser eventualmente reutilizado, ele deve então ser reciclado. André, muito obrigado por tudo, muito sucesso no seu trabalho. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Itabira, Minas Gerais. Papelão, R$ 480. Latas de aço, R$ 220. Alumínio, R$ 3.800. Plástico rígido, R$ 1.455 e PET, R$ 1.780. Participe você também do nosso programa. Envie-nos perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net ou assista o arquivo dos nossos programas no site viversustentável.net. Uma boa semana.